vocês. Só antes de começar, eu vou passar só algumas orientações sobre a questão da minha dinâmica aqui, né? Ou por conta da minha deformidade, né? Por conta dessas limitações aqui. Vocês vão ver que às vezes eu vou estar falando aqui, eu vou fazer algumas pausas maiores para respiração. Então, talvez, porque o que acontece? Eu falo muito rápido. E às vezes a capacidade respiratória não acompanha a velocidade da fala. Então, às vezes eu faço algumas pausas, mas não fiquem assustados, tá? É assim mesmo. Então, eu vou controlando aqui a coisa. Apesar de todas as minhas limitações aqui, eu amo fazer isso aqui. Eu estava vindo do carro, né? Fazem mais de 20 anos que eu faço isso. Mas todas as vezes que eu sou convidado, né, a fazer esse tipo de coisa, a ministrar a palavra de Deus, sempre vem aquela pitada de nervosismo, sempre vem aquele friozinho na barriga. Isso é uma coisa que eu acho que nunca vai acabar. Primeiro, por conta de você ser o ministro da palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Então é uma coisa assim que tem um peso, tem uma responsabilidade, principalmente nos dias de hoje, que tem sido tão relativizado, como a gente tem visto, a gente vê tanta heresia, tanta asneira sendo falada, né? Sem um pingo de temor, né? Tem esse temor e também a questão da timidez, né? Mas isso, de Jesus, à medida que vai falando, a gente vai vencendo esses dois casos. Irmãos, se vocês estiverem com a Bíblia aí, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, lá em João 17. A gente vai ler o texto de João 17, 17. Eu tentei aqui, irmãos, fazer um esboço, mas eu confesso que eu não fui muito bom de seguir esboço. Então, vamos ver para o que Deus quiser, né? João 17, 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pessoal, esse texto aqui foi uma declaração feita por Jesus na sua oração sacerdotal. É interessante que a primeira vez, assim, a primeira impressão que nós temos quando nós lemos esse texto a gente evoca um caráter religioso, um caráter de piedade, um caráter de devoção. Santifica-os na verdade, a sua palavra, a sua palavra é a verdade. Só que esse texto, ele não tem só um caráter de devoção, não tem só um caráter religioso. Ele tem um caráter científico. E você fala, como assim, Mateus? A Bíblia tem um caráter científico? Esse texto aí, que é uma oração, tem um caráter científico? Nada a ver. Você vai ver que quando eu falar aqui, né, a proposta, eu falar um pouco do conceito de ciência que eu vou evocar aqui, você vai ver que esse texto é totalmente científico. E o que impede a gente de ver esse texto como científico é a falsa divisão que muitos de nós, né, muitos cristãos evangelicais aprenderam, que é aquela divisão secular e espiritual. Essa é uma divisão que infelizmente está presente na cabeça de muitos. E a fé reformada trabalhou nessa questão da integralidade do evangelho. O neocalvinismo holandês trabalhou isso de maneira brilhante, e o Wesley também trabalhou muito isso nos seus sermões, quando ele fala da questão do quadrilátero, né, dessa integralidade do evangelho. Isso é uma coisa que vem sendo restaurada, ou seja, o evangelho abarca todas as áreas das nossas vidas, todas. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos prestando culto a Deus. Mas, infelizmente, essa divisão secular e espiritual, como eu disse, ela ainda está presente na cabeça de muitos.
Então, ela impede a gente de ver esse texto além na primeira impressão que a gente tem quando a gente lê esse texto pela primeira vez. Então, eu vou fazer aqui, rapidamente, uma exegese bem prática, falando aqui de diversos pontos que está presente aí nessa declaração de Jesus. A primeira coisa é a questão da santificação. Santifica-os. Então, esse é um declarar de Jesus. Jesus estava desejando a santificação dos discípulos. E essa santificação, ela tem 3 aspectos. Quais são? O primeiro é a questão da perfeição. A santidade como perfeição. Jesus, lá em Mateus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5:48, Jesus diz: sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E, obviamente, Jesus aqui está evocando a aliança que Deus fez com Abraão. Lá em Gênesis 17:1, quando Deus diz a Abraão, ao estabelecer a circuncisão: anda na minha presença e seja perfeito. Só que a perfeição ali, a perfeição bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Jesus está evocando realmente essa perfeição contida na aliança abraâmica. Jesus, como um suprimento da aliança abraâmica, a perfeição no conceito de integral, no sentido de completo. Tanto a palavra usada por Jesus ali, a palavra teleioi, o plural de teleios, fala de completo, fala de íntegro. E a palavra também, em Gênesis 17:1, é também essa questão do íntegro, do completo. Tanto que a NVI traduz esse texto: ande na minha presença e seja íntegro. Ou seja, o Evangelho, como eu disse, ele é integral, ele é total. Então não cabe na mentalidade do cristão a gente ver a ciência como algo secular, como algo não abarcado pela palavra de Deus, pelos pressupostos estabelecidos pela palavra de Deus. Não tem como. Por quê? Porque a santificação que Jesus está dizendo, ela é resultado da plena submissão das nossas vidas às leis de Deus. Essa plena submissão, a perfeição, nesse sentido, de sermos íntegros. Ou seja, toda a nossa vida está debaixo da ação de Deus, da ação da palavra de Deus em nós. Então, esse é o primeiro aspecto aí de santidade. Ele é resultado da plena submissão das nossas vidas à palavra de Deus. O outro conceito é o conceito de pureza. O Antigo Testamento vai falar muito sobre a questão do sacrifício, da purificação. E Jesus, ele meio que sintetiza isso lá em João 15:3, quando ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tem dito. Então a santidade também fala nesse aspecto da pureza, mas aí nós vemos implícito um terceiro aspecto. Qual é o terceiro aspecto? Conhecimento. E que é a santidade que Jesus evoca ali para os seus discípulos, além de falar do aspecto da perfeição, do aspecto da pureza, fala também do conhecimento. Porque a própria síntese que Jesus faz: vós estáis limpos pela palavra que vos tem dito, a palavra aí fala do conhecimento da palavra de Deus. Salmo 119:11 vai dizer: guarde no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, o processo de santificação vai acontecendo. A fé vem pelo ouvir, do ouvir pela palavra, em 17. Então, é essa questão do conhecimento. E quando a Bíblia fala de ciência, ela fala exatamente do conhecimento da palavra. Porque Deus, perfeito como Ele é, Ele revela essa perfeição através da palavra, mas também através da criação. São dois livros de Deus. Então, essa santificação, ela também abarca um aspecto científico, que é o conhecimento da palavra de Deus, mas não só por conhecer a palavra de Deus, mas para conhecer o Deus que se revela pela palavra. Quando Jesus, no começo da oração sacerdotal, lá no versículo 3, ele fala que a vida eterna é o quê? Conhecer o Pai e o Filho. A vida eterna é essa, que Ele conheça a ti e eles também me conheçam.
Então, o conhecimento da palavra não é somente no sentido de conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus, mas é conhecer o próprio Deus. Então, esse é o aspecto de ciência que a Bíblia fala, né? Pelas doutrinas, talvez você ama. Só que aí, quando nós vemos esses três aspectos da santificação, a gente vai ver que, conforme Jesus disse ali, essa santificação é na verdade. Santifica-os na verdade. E Jesus é a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser comigo. Mas, embora isso seja algo, vamos dizer assim, óbvio para o cristão, mas essa afirmação óbvia, ela tem para nós apenas um aspecto de verdade teológica. E de fato essa também é uma verdade teológica. Sim, ela é, no primeiro momento, uma verdade teológica. Hebreus 2, né, fala que Jesus ele revelou a exata expressão do ser de Deus. Jesus ele revelou. Colossenses 2,9, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus manifestou corporalmente a plenitude da divindade. Então Jesus ele é a verdade teológica. Ele é a verdade que revela a Deus. E aí tem vários versículos falando sobre isso. Mas Jesus também ele é a verdade antropológica. Como nós vemos continuar, o apóstolo Paulo vai dizer que todos os que Deus escolheu, vocês sabem o texto, né? Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E é muito interessante a palavra imagem que aparece ali no texto, que é a palavra fotismos, que vem do radical da palavra fotos, que é imagem mesmo, ou seja, imagem revelada. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele revela Deus, ele revela também o modelo do ser humano que nós devemos ser. Então, quando a Bíblia diz que Deus formou o homem à imagem, conforme a sua semelhança, obviamente que esse não é uma imagem física, como alguns interpretam, mas é a questão do caráter. Porém, essa imagem humana com a qual nós somos criados em mais semelhança de Deus, ela se manifestou em Jesus. Então Jesus ele é a verdade teológica e a verdade antropológica, mas Jesus é também a verdade cosmológica. Nele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então a revelação, como diz Romanos 1:8-19, a criação revela os atributos visíveis, os atributos invisíveis, de maneira visível. Então a criação também revela não só o caráter, mas os atributos de Deus, como Paulo diz, e esse Deus ali sendo Jesus, o Criador. Então, em Jesus nós temos a verdade de quem é Deus, a verdade de quem é o homem e a verdade da criação. E é interessante que quando nós vemos qualquer teoria sobre o homem, sobre o mundo, ela é teológica, ainda que ela seja considerada uma teoria ateia. O Ray Krauser, no livro Mito da Neutralidade Religiosa, vai trabalhar isso de maneira brilhante. Por quê? Se você pergunta para um ateu, por exemplo, você pergunta para um ateu assim, como que o mundo surgiu? Ele vai dizer, através das leis naturais, através da matéria, a evolução das leis naturais sobre a matéria. Então, como o Roy Clauser diz ali, qualquer teoria sobre a realidade, sobre o mundo, qualquer teoria cosmológica vai trabalhar com um aspecto absoluto, ou seja, com um aspecto incriável. Então, se a gente estuda os pré-socráticos, por exemplo, isso aqui é coisa de Fundamental 2, né? Aí a gente vai ter lá para Pitágoras ali uns números, a questão da arquétipo, origem, catalismo da água, enfim. Então, sempre vai se trabalhar com um aspecto da realidade visto de maneira absoluta, que o Roy Krauser vai chamar de divino per se. Por quê? Porque independente daquilo que nós colocamos como origem da realidade, como origem de todas as coisas, por ele ser considerado incriado e a origem absoluta de todas as coisas, ele vai receber algo divino, ele vai receber um caráter divino. E essa divinização que nós damos
para aquilo que nós consideramos, independente da teoria, independente do ente que nós colocamos como a origem absoluta da realidade, a gente diviniza isso por conta da necessidade religiosa que todo ser humano tem. Então, tanto Agostinho como Calvino, que vai desenvolver isso, que ele vai chamar de sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino. O ser humano tem essa necessidade religiosa. Então, o ateu, por exemplo, vai divinizar a matéria, mas ele sempre vai divinizar o bem. Então, Jesus, ele é primeiramente a verdade teológica, porque ele é a revelação do verdadeiro Deus, que vai suprir essa necessidade religiosa e vai ser o prisma que vai revelar toda a realidade. Só que esse prisma que revela toda a realidade, ele não fica apenas no caráter teológico, ele também é revelado como uma verdade antropológica do ser humano. O ser humano ele não tem apenas a origem de Deus, mas ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E também a verdade cosmológica. O mundo foi criado por Deus e ele exibe os atributos de Deus. Então, como o cristão ele vai para a ciência propriamente dita, ele tem que estar baseado nesses pressupostos. Por quê, pessoal? Porque não existe neutralidade. Se nós, em qualquer teoria, em qualquer aspecto da realidade que for discutir sobre eles, ninguém vai neutro. A questão é o pressuposto correto. E o pressuposto correto é a verdade revelada em Cristo. Só que aí nós vemos então a questão da santificação, nós vemos a questão da verdade, só que Jesus continua sua oração. Santifica com a verdade, a sua palavra é a verdade. Então, para encerrar aqui, a questão agora, nós precisamos analisar sobre a questão da palavra, ou seja, sobre a questão da Bíblia. O que é a Bíblia? E aqui, irmãos, é muito importante a gente meditar sobre isso, porque é um aspecto assim, inegociável para o cristão, na verdade são dois aspectos. Primeiro, a inerrância das Escrituras, e o segundo, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, não é? A Bíblia contém a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, mas é a revelação da vontade de Deus, é a palavra de Deus, e ela é inerrante. Então, esses dois aspectos a gente precisa analisar sobre o prisma, que é muito comum até entre cristãos, que é aquela afirmação: a Bíblia é científica. Então, o próprio Roy Moser vai dizer isso no livro dele, o mito da neutralidade religiosa, e vários outros vão dizer que a Bíblia ela não tem uma linguagem nenhuma intencionalidade científica. Mas quando eles fazem essa afirmação, eles estão trazendo como base o conceito moderno secular de ciência, que é um conceito produto do pensamento iluminista positivista. Porque é interessante, tem um livro muito bom, chama A Alma da Ciência, escrito pela Nancy Pierce e pelo Charles Texton, que é um historiador da ciência, que ele fala como que a ciência iluminista e positivista desconsiderou os atributos cristãos da ciência moderna feita por cristãos no século XVII. Então, essa ciência, produto do iluminismo e positivismo, ela não surgiu do nada. Ela, na verdade, está ancorada na Revolução Científica do século XVII, que teve a participação assim, direta de cristãos. O método científico que se usa, ele foi feito por Francis Bacon, cristão. A física newtoniana, o próprio nome já diz, foi feito por cristãos que tinham como pressuposto todos esses que eu falei. Só que aí, o deísmo, né? E aí, sim, a gente poderia ficar falando sobre como a ciência moderna, secular moderna, no seu processo de secularização, tirou todos os elementos cristãos da ciência. Então, quando se diz que a Bíblia ela não tem uma linguagem, nenhuma intencionalidade científica, se trabalha com essa questão da ciência, a ciência completa secular, porém, nós como cristãos temos que entender
o conceito de ciência que nós devemos receber, nós devemos nos pavimentar como pressuposto, é a respeito do conhecimento de Deus, o conhecimento do homem que faz ciência e o conhecimento da sua realidade. Porque o conceito moderno secular de ciência, ele é reducionista. E ele é reducionista em dois aspectos. Um aspecto realístico, porque o Hermann Geuger vai trabalhar de maneira brilhante no crepúsculo do pensamento, ele vai falar dos 15 aspectos modais da realidade. Como a ciência moderna no monte, principalmente um que é a base de todos os outros, que é o místico, tem relação à fé. E a ciência moderna secular tem os seus axiomas, ela também tem os seus elementos de fé. Só que é picaretagem, que eles não falam, mas tem. Então, primeiro, é o reducionismo realístico e o reducionismo epistemológico, que é em relação ao conhecimento da verdade. Então, tem uma falha muito grande aí. Então, nesse sentido, quem faz essa afirmação de que a Bíblia não tem uma linguagem nem uma intencionalidade científica, considerando a ciência moderna secular, está certo. Porém, quando a gente traz a ciência verdadeira, que é o conhecimento do Deus Criador de todas as coisas, que se revela através da sua criação, aí sim a Bíblia é científica. Então a questão é qual o conceito de ciência que nós aplicamos quando nós vamos nos referir à Bíblia. Porque a Bíblia sim revela Deus, revela Deus em seus atributos, revela quem é o ser humano, se ele estava atual e aquilo que ele deve ser, revela o ser humano se ele estava caído e como ele deve ser no sentido pleno quando nós olhamos para a pessoa de Jesus. Então Jesus é o que Deus é, o que todo ser humano deve ser. Então isso é ciência. Porque, como eu disse, se a gente pegar um cientista cristão e um cientista ateu para examinar o mesmo objeto, eles vão chegar, pode até chegar em resultados bem semelhantes, mas os pressupostos vão ser diferentes. E o ateu vai ter o pressuposto religioso. Tanto é que tem vários autores que trabalham com a expressão acertada de religião secular, porque o ser humano é religioso por essência. E aí, para terminar de vez mesmo, só queria terminar com isso, que o cristão que faz a ciência, ele deve usar o método científico, em qualquer área do conhecimento, com caráter meramente instrumental. O que isso significa? O método científico é uma dádiva de Deus aos homens. É uma dádiva, sim, de Deus, através de cientistas influenciados pela palavra, que nos proporcionou métodos, ferramentas, a fim de que possamos conhecer a criação, a fim de conhecermos o Criador. Porém, uma coisa é a gente usar o método científico como algo instrumental, outra coisa é usar como critério de realidade, como critério de verdade. E aí que está o erro da ciência moderna secular. E muito cristão, infelizmente, cai nessa. E aí vão começar a abraçar teorias que dizem assim, mas essa teoria ela é meio contrária à Bíblia. E aí, em vez de ficar com a Bíblia, fica com a teoria. Por quê? Porque quando ele troca a teoria moderna secular pela Bíblia, é porque, ainda que seja de maneira inconsciente, ele já estabeleceu na sua mente, no seu coração, o método científico não apenas como algo instrumental, mas como algo que é visto como critério de realidade. Aí a coisa nossa. Então a Bíblia é a palavra de Deus e ela precisa revelar os seus pressupostos, sempre trazendo em mente que ela realmente não tem a intenção de revelar a realidade numa linguagem da ciência moderna secular, mas sim uma ciência muito mais ampla, que revela Deus, revela o ser humano e revela a realidade da criação. Amém?